Milionário arrogante demite senhora de 69 anos e descobre segredo que transforma sua vida para sempre. Quando ele descobre que a mulher que humilhou publicamente é sua mãe biológica, uma verdade oculta começa a desmoronar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir que você curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar compartilhando histórias tocantes como esta e não perde nossas próximas publicações. Não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias alcançam tantos lugares diferentes. Aqui começa a história. O som dos caros sapatos italianos ecoava pelo piso de mármore do lobby, enquanto o empresário de 43 anos ajustava o punho da camisa de grife. O aroma do café da Amazônia, cuidadosamente selecionado e preparado sob suas exigentes especificações, permeava o ar-condicionado do hotel mais luxuoso de Belém do Pará. Gustavo Rezende havia construído seu império hoteleiro pedra por pedra, utilizando uma combinação letal de inteligência comercial, perfeccionismo obsessivo e uma frieza emocional que funcionava como blindagem contra qualquer demonstração de fraqueza. Seu hotel de 5 estrelas, o Palácio Amazônico, era o cartão postal da modernidade em meio à exuberância da capital paraense. Com vista privilegiada para a Baía do Guajará, o estabelecimento combinava luxo contemporâneo com elementos da cultura amazônica, criando uma experiência única, que atraía turistas e empresários do mundo todo. Muitos diziam que seu sucesso era resultado da época certa, o boom do turismo ecológico e o crescente interesse internacional pela Amazônia. Mas quem conhecia Gustavo de perto sabia que cada centímetro daquele sucesso era fruto de ambição implacável e disciplina férrea. Sua rotina matinal era cronometrada como um relógio suíço. Às 5h30, acordava em sua cobertura, às 6h15, terminava seu treino na academia privativa. Às 7h tomava seu café puro, enquanto revisava relatórios financeiros. Cada gesto era calculado, cada decisão medida pela eficiência. Os funcionários o temiam não apenas pela rigidez, mas pela forma como seu olhar afiado conseguia identificar falhas invisíveis para os outros. Era um homem que havia transformado a vulnerabilidade em algo proibido, construindo muralhas emocionais tão altas que nem ele mesmo conseguia escalá-las. Entre os funcionários circulavam histórias sobre sua exigência. Diziam que ele havia demitido um chefe porque o prato chegou 3 minutos atrasado à mesa de um cliente importante. Ou que ele conseguia notar um copo mal polido a 20 metros de distância. Talvez fossem exageros, mas refletiam a essência de seu caráter, uma busca implacável pela perfeição em cada detalhe. Naquela manhã específica de segunda-feira, quando o aroma de produtos de limpeza com essência de priprioca ainda pairava pelos corredores, uma reclamação aparentemente simples sobre limpeza deficiente na suíte presidencial desencadearia uma avalanche de eventos que se estenderia por exatos 8 meses. A hóspede, uma influenciadora famosa conhecida por sua exigência extrema, havia encontrado algumas gotas de água no espelho do banheiro e fez questão de registrar uma queixa formal por escrito. Juliana Costa, a assistente executiva de Gustavo, bateu levemente na porta de seu escritório. "Senhor Rezende, temos um problema com a suíte presidencial", disse ela, estendendo uma pasta com a reclamação. A senhora Cavalcante encontrou marcas de água no espelho do banheiro e está exigindo uma explicação. Gustavo pegou a pasta, seus olhos se estreitaram enquanto examinava o documento. Patrícia Cavalcante não era apenas uma hóspede rica, era uma influenciadora com milhões de seguidores e poder suficiente para afetar a reputação do hotel com um único post negativo. "Quem era responsável por esse quarto?", perguntou com um tom frio que fez Juliana estremecer internamente. "Teresa Oliveira, senhor. Ela fez a limpeza da suíte presidencial esta manhã." A funcionária responsável por aquela área era uma senhora de 69 anos com mãos calejadas, que contavam histórias de décadas de trabalho árduo e olhos castanhos que brilhavam com uma determinação silenciosa. Durante 22 anos, ela havia dedicado sua vida àquele lugar,
chegando sempre 1 hora antes do início oficial do expediente para garantir que tudo estivesse perfeito. Conhecia cada canto do hotel, cada preferência dos hóspedes regulares, cada maneira de remover manchas impossíveis. Seu trabalho sempre fora impecável, mas a idade avançada e uma artrite crescente nas mãos começavam a cobrar seu preço, tornando alguns movimentos mais lentos e dolorosos. Gustavo pressionou o botão do interfone. Chame a senhora Oliveira para o lobby, imediatamente. A humilhação pública veio rápida e cortante como uma lâmina afiada. Na presença de pelo menos 15 colegas horrorizados que observavam em silêncio no lobby principal, ele a demitiu com palavras que ecoaram pelo ambiente como tiros. Incompetência não tem idade para aposentadoria. A senhora está despedida. Seu tom gélido fez o sangue de Teresa gelar, mas o que mais a machucou foi a forma como ele sequer olhou em seus olhos durante toda a repreensão, como se ela fosse um objeto defeituoso sendo descartado. Os outros funcionários permaneceram em um silêncio atônito, alguns baixando o olhar, incapazes de testemunhar a humilhação pública. Uma jovem camareira no canto enxugou discretamente uma lágrima. Todos sabiam que Teresa era a funcionária mais dedicada que o hotel já teve, uma mulher que nunca chegou atrasada, nunca faltou por doença, sempre disposta a fazer turnos extras quando necessário. A própria Teresa permaneceu em pé, os ombros ligeiramente curvados sob o peso de suas palavras, mas com as costas ainda eretas, mantendo uma dignidade que não podia ser quebrada mesmo neste momento de vergonha. Recolha seus pertences pessoais e deixe o prédio em 30 minutos, continuou Gustavo, já olhando para seu smartphone como se o assunto estivesse encerrado. O departamento pessoal preparará sua rescisão. Com essas palavras, ele se virou e retornou ao seu escritório, o eco de seus passos gradualmente sumindo, enquanto Teresa permanecia imóvel no centro do lobby, cercada por colegas que não sabiam como ajudá-la. O que o empresário não sabia, e que mudaria completamente o curso de sua existência, era que aquela mulher frágil carregava um segredo devastador. Ela conhecia detalhes íntimos sobre uma marca de nascença em forma de meia-lua no lado esquerdo de seu pescoço, algo que apenas uma pessoa no mundo inteiro poderia saber. Durante todos aqueles anos trabalhando tão perto dele, ela havia guardado essa informação como um tesouro doloroso, observando-o crescer e se tornar bem-sucedido, mas sempre mantendo distância emocional para proteger seu próprio coração partido. Quando Teresa entrou lentamente na sala dos funcionários para recolher seus poucos pertences, uma fotografia desbotada de seus pais, uma garrafa térmica que ela diariamente enchia com chá de erva cidreira, um par de sapatos extras para os longos turnos, sentiu sua mão se mover inconscientemente para a pequena corrente de prata em seu pescoço. Dela pendia um minúsculo pingente, metade de um coração partido. A outra metade ela havia colocado há muito tempo em um pequeno medalhão que pendurou no pescoço de seu recém-nascido antes de entregá-lo aos pais adotivos. Esse filho, agora um homem adulto, acabara de demiti-la, sem um momento de reconhecimento, sem saber que a mulher que acabara de humilhar era aquela que o trouxe a este mundo. A ironia era tão amarga que ela quase riu, mas em vez disso, sentiu apenas um profundo e doloroso vazio no peito. A primeira semana após a demissão foi devastadora para Teresa. Ela passou horas sentada em sua poltrona desgastada de estampa floral, olhando pela pequena janela de sua casa modesta como a vida continuava normalmente para todos, enquanto seu mundo havia desmoronado. O silêncio da casa a ensurdecia, quebrado apenas pelo tic-tac insistente do relógio de parede que pertencera à sua avó. Seu pequeno apartamento em um velho edifício no bairro da Cidade Velha era modesto, mas impecavelmente limpo. Fotografias em molduras simples adornavam as paredes, principalmente imagens desbotadas de outra época. Um velho sofá com uma colcha de crochê, uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras, uma estante estreita com livros bem lidos. Era o apartamento de uma mulher que havia trabalhado duro por toda a vida, que virava 2 vezes cada centavo antes de gastá-lo, que consertava as coisas em vez de substituí-las. Nos dias seguintes à demissão, Teresa caiu em um padrão de sono inquieto e atividade sem propósito.
Frequentemente acordava no meio da noite, seu corpo ainda sintonizado com o ritmo de décadas de turnos matinais. Sem seu trabalho, sentia-se perdida, seu propósito de vida subitamente desaparecido. Foi durante uma dessas tardes solitárias, quando o aroma de jasmim do jardim da vizinha entrava pela janela entreaberta, que ela tomou uma decisão que vinha adiando por décadas. A dor que sentira naquela manhã quando seu filho biológico, a demitira sem um lampejo de reconhecimento ou compaixão fora a gota d'água. Era hora de revelar a verdade. Com dedos trêmulos, pegou o telefone antigo e discou um número que conhecia de cor. Após 3 toques, uma voz calorosa e familiar atendeu. Margarida Santos, quem fala? Margarida, sou eu, Teresa. Sua voz soava estranha até para seus próprios ouvidos, rouca pelo choro e exaustão dos últimos dias. Teresa, que prazer ouvi-la. Como vai? A alegria na voz de Margarida desapareceu rapidamente quando sentiu a tensão na voz da amiga. Está tudo bem. Teresa respirou fundo. As palavras pareciam entaladas na garganta. Não, nada está bem. Eu fui demitida. Demitida? Depois de todos esses anos, como puderam? A indignação de Margarida era evidente. Não é só isso. Teresa fez uma pausa, reunindo coragem. Foi ele, Margarida. Foi ele quem me demitiu. Meu filho. Seguiu-se um longo silêncio, apenas a respiração suave do outro lado da linha. Oh, Teresa, disse finalmente Margarida, sua voz pouco mais que um sussurro. Você tem certeza? Eu o vi todos os dias por 22 anos, Margarida. Conheço cada detalhe do seu rosto de cor. O jeito que ele levanta a sobrancelha esquerda quando está cético, exatamente como o pai dele fazia. A pequena cicatriz no queixo da queda quando ele tinha 2 anos. A marca de nascença no pescoço. Sua voz falhou. É meu filho. E ele não sabe. Margarida Santos, sua amiga mais antiga e confidente de toda a vida, era a única pessoa que conhecia o doloroso segredo do passado de Teresa. Era uma senhora de 71 anos, ex-secretária de um escritório de advocacia, que mantinha contatos valiosos no mundo jurídico mesmo após a aposentadoria. Quando Teresa telefonou naquela tarde de terça-feira, com a voz embargada pela emoção, Margarida não hesitou nem um segundo em oferecer toda a ajuda possível. Você guardou isso tempo demais, querida. É hora de descobrir a verdade, disse ela, enquanto anotava cuidadosamente todos os detalhes que Teresa conseguia lembrar sobre o processo de adoção. O que você vai fazer agora? Perguntou Margarida após uma longa pausa. Teresa passou os dedos distraidamente pela corrente de prata em seu pescoço. Não sei. Todos esses anos imaginei como seria se ele descobrisse a verdade. Mas agora, balançou a cabeça, embora Margarida não pudesse vê-la. Ele se tornou tão duro, Margarida. Tão frio. Me olhou como se eu não fosse nada. Menos que nada. Não é culpa sua, Teresa. Você fez o que achou melhor. Para ele. Talvez. Mas agora me pergunto se tenho o direito de entrar na vida dele, depois de todo esse tempo. Ele tem sua família. Sua vida. Margarida suspirou profundamente. Ele tem o direito de saber quem é Teresa. E você merece conhecer seu filho. O verdadeiro Gustavo, não apenas o dono do hotel. Após uma longa conversa, concordaram com um plano. Margarida contataria o Dr. Paulo Mendonça, um advogado aposentado com quem havia trabalhado no passado. Ele ajudaria a rastrear os antigos documentos de adoção, obter a confirmação oficial de que precisavam. A investigação levou exatamente 2 semanas e meia. O advogado amigo de Margarida, um homem discreto e eficiente chamado Dr. Paulo Mendonça, mergulhou nos antigos arquivos do cartório e cruzou informações com registros hospitalares da época. Durante esse período de espera, Teresa mal conseguia dormir. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava como um tambor descompassado. Passava horas cozinhando compulsivamente. Bolos de mandioca, pães caseiros, biscoitos de castanha, numa tentativa desesperada de manter as mãos ocupadas e a mente distraída. Ela retirou velhos álbuns de fotografias, caixas empoeiradas de recordações que não tocava há anos. Uma fotografia amarelada dela grávida, o rosto mais jovem,
mas os olhos já marcados pelas preocupações. Uma pequena meia feita à mão, a única coisa que ela já havia feito para seu bebê antes de ter que entregá-lo. Um recorte de jornal amassado sobre a inauguração do primeiro hotel de Gustavo Rezende, que ela havia recortado do jornal local e guardado cuidadosamente. Enquanto esperava, Teresa tentava se concentrar nas tarefas diárias: lavar roupa, fazer compras, cuidar das plantas em vasos em sua pequena varanda. Mas sua mente constantemente retornava ao dia em que entregou seu bebê, um recém-nascido com uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua no pescoço. Foi um frio dia de agosto, o céu cinzento e pesado de chuva que ainda não queria cair. Ela tinha apenas 18 anos, sozinha em uma cidade que lhe era estranha, sem família que pudesse apoiá-la, sem dinheiro para criar um filho. O pai da criança, um charmoso estudante de direito, havia prometido amor eterno, apenas para desaparecer assim que soube da gravidez. Não havia redes sociais, nenhuma ajuda estatal que fosse suficiente, nenhuma maneira de conciliar a maternidade e a sobrevivência. A adoção era a única saída, lhe disseram. Uma chance para seu bebê crescer em uma família estável, com oportunidades que ela jamais poderia oferecer. Os pais adotivos, que ela vira apenas brevemente, pareciam gentis. Um casal sólido de classe média, o pai engenheiro, a mãe professora, que desejavam uma criança que não podiam ter naturalmente. A segunda reviravolta chegou numa tarde de quinta-feira, quando o céu estava carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Doutor, Paulo ligou pessoalmente para confirmar o que Teresa já suspeitava, mas que ainda a deixou sem fôlego. Gustavo Rezende, o poderoso dono do hotel, o homem que a humilhara publicamente, era de fato o bebê que ela entregara para adoção 43 anos antes. A certidão de nascimento original, guardada em arquivos selados, confirmava todos os detalhes: data, horário, hospital, até mesmo o peso exato ao nascer, 3,2 quilos. Com essa confirmação, Teresa reuniu toda a sua coragem. Uma semana depois, vestindo seu melhor vestido azul marinho e com o coração batendo como se fosse sair do peito, ela entrou no suntuoso lobby do Palácio Amazônico. Os seguranças a olharam com suspeita. Eles a reconheciam como a funcionária que havia sido demitida publicamente. Antes que pudessem abordá-la, Juliana Costa, a assistente executiva, a avistou e aproximou-se rapidamente. "Senhora Oliveira?", perguntou ela, visivelmente desconfortável. "Posso ajudá-la com algo?" "Preciso falar com o Sr. Rezende", respondeu Teresa, sua voz mais firme do que ela esperava. "É um assunto pessoal e urgente." Juliana hesitou, claramente dividida entre a lealdade ao chefe e um senso de justiça para com a ex-funcionária idosa. "Ele está muito ocupado hoje. Talvez seja melhor agendar." "Por favor", interrompeu Teresa, segurando levemente o braço da jovem. "É realmente importante. Não levarei mais que 5 minutos do tempo dele." Algo na dignidade silenciosa de Teresa, na intensidade de seu olhar, fez Juliana ceder. "Espere aqui. Verei o que posso fazer." Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Juliana retornou e conduziu Teresa até a sala de conferências privativa, onde Gustavo estava revisando plantas de expansão com sua equipe de arquitetos. "Senhor Rezende", disse Juliana, interrompendo a reunião. "A senhora Oliveira insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente e pessoal." Gustavo olhou para cima, seus olhos se estreitando ao ver a ex-funcionária. "Estou ocupado agora", disse friamente. "Se é sobre sua demissão, fale com o departamento pessoal." "Não é sobre a demissão", respondeu Teresa, ainda na porta. "É sobre algo que o senhor precisa saber. Sobre sua marca de nascença em forma de meia-lua." O rosto de Gustavo empalideceu visivelmente. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre aquela marca, escondida sob o colarinho de suas camisas caras. Como uma ex-camareira poderia saber? Após um momento de choque, ele se recompôs. "Todos saiam", ordenou a equipe, que rapidamente recolheu documentos e saiu da sala. "Você também, Juliana." Quando estavam sozinhos, Gustavo apontou para uma cadeira. "Sente-se e explique por que está falando sobre algo tão pessoal. É algum tipo de ameaça? Chantagem?"
Teresa sentou-se, suas mãos tremendo levemente. Não é nada disso, Sr. Rezende. Estou aqui porque... Ela respirou fundo. 43 anos de segredo pesando em seus pulmões. Porque eu sou sua mãe biológica. Gustavo a encarou por um longo momento antes de soltar uma risada seca e incrédula. Isso é absurdo. Meus pais são Antônio e Regina Rezende. Essa é uma tentativa patética de... Sua marca de nascença, interrompeu Teresa suavemente. Em forma de meia-lua, no lado esquerdo do pescoço. Estava lá desde o dia em que nasceu. 5 de agosto de 1980, no Hospital Santa Clara. Você pesava 3,2 quilos e tinha uma quantidade incomum de cabelo para um recém-nascido. O sorriso de escárnio desapareceu do rosto de Gustavo, substituído por uma expressão de choque e confusão. Como você poderia saber? Porque eu segurei você nos meus braços por exatamente 43 minutos antes de entregá-lo aos seus pais adotivos. Teresa tocou o pequeno pingente em seu pescoço. Tenho comigo metade de um coração. A outra metade estava em um medalhão que coloquei no seu pescoço naquele dia. Gustavo instintivamente levou a mão à gaveta de sua mesa, onde guardava um pequeno medalhão de prata que seus pais lhe disseram ter sido dado por sua avó. Um medalhão em forma de meio coração, um objeto que sempre o intrigou, mas sobre o qual nunca fizera muitas perguntas. Isso é loucura, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Uma coincidência. Você está inventando isso. Tenho os documentos, disse Teresa, abrindo uma pequena pasta que trazia consigo. E posso fazer um teste de DNA se você quiser. Não estou pedindo nada, Sr. Rezende. Nem dinheiro, nem emprego de volta, nem reconhecimento. Só achei que você tinha o direito de saber a verdade. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Cópias da certidão de nascimento original, documentos da adoção, até mesmo uma fotografia amarelada dela mesma, jovem e grávida. Gustavo os fitou como se fossem cobras prestes a dar o bote. Saia daqui, disse ele finalmente, sua voz trêmula de raiva contida. Saia antes que eu chame a segurança. Teresa assentiu, levantando-se lentamente. Entendo sua reação. Deve ser um choque. Ela colocou um cartão sobre a mesa. Este é meu endereço e telefone. Se algum dia quiser falar, estarei lá. Quando ela saiu, Gustavo permaneceu imóvel, encarando os documentos. Algo dentro dele sabia que era verdade, mas sua mente se recusava a aceitar. Era mais fácil acreditar que se tratava de um elaborado golpe, uma tentativa de manipulação ou vingança pela demissão. Mas como ela poderia saber tantos detalhes íntimos? Como poderia ter documentos tão convincentes? Com mãos trêmulas, ele pegou o telefone e discou o número que raramente usava. Pai? Disse quando Antônio Rezende atendeu. Preciso que você e a mãe venham ao hotel. Agora. Temos que conversar. Quando Teresa confrontou os pais adotivos de Gustavo uma semana depois, a terceira reviravolta emergiu de forma ainda mais dramática. Antônio, de 75 anos, estava regando suas plantas na varanda quando ela chegou inesperadamente. Regina, de 73 anos, preparava seu famoso bolo de cupuaçu na cozinha, que sempre cheirava a baunilha. O silêncio que se seguiu à pergunta de Teresa foi mais revelador que qualquer confissão elaborada. Antônio deixou o regador cair no chão, encharcando seus chinelos enquanto Regina largou a colher de pau e se apoiou na bancada para não desfalecer. Achamos que seria melhor você nunca saber, sussurrou Regina, com lágrimas correndo pelo rosto enrugado. Você sempre foi nosso filho verdadeiro desde o primeiro dia. A dor em sua voz era palpável, misturada ao arrependimento de décadas. Antônio explicou com voz trêmula como eles haviam decidido esconder a adoção porque temiam que Gustavo se sentisse rejeitado ou incompleto. Eles queriam protegê-lo da dor de saber que havia sido abandonado, sem perceber que a verdade enterrada causaria uma ferida ainda maior. O mês seguinte foi um período sombrio de negação e raiva. Gustavo oscilava entre fúria incontrolável e uma tristeza profunda que ele não sabia como processar. Mandou repintar seu escritório 3 vezes. Primeiro de cinza para bege, depois para branco gelo, finalmente para um tom suave de azul que inexplicavelmente o acalmava.
O cheiro de tinta fresca se tornara quase viciante, uma representação física de sua necessidade desesperada de controlar algo em uma vida que estava desmoronando como um castelo de cartas. Durante esse período, ele evitava qualquer lugar onde pudesse encontrar Teresa, alterando suas rotas habituais pela cidade e delegando mais responsabilidades para sua assistente executiva, Juliana Costa. Ela era uma mulher de 38 anos, eficiente e leal, que havia percebido a mudança dramática no comportamento do chefe, mas mantinha respeitosa distância, oferecendo apoio silencioso através de pequenos gestos. Seu café sempre na temperatura exata, reuniões reorganizadas para dar-lhe mais espaço para respirar, lembretes suaves sobre refeições que ele esquecia de fazer. O teste de DNA foi realizado em um laboratório discreto no centro da cidade, durante uma manhã chuvosa de outubro que transformara as ruas em espelhos d'água. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao aroma antisséptico do ambiente clínico, enquanto Gustavo e Teresa se sentavam em cadeiras opostas na sala de espera, evitando contato visual como dois estranhos desconfortáveis. O silêncio entre eles era denso, quebrado apenas pelo som rítmico da chuva contra as janelas e o ocasional farfalhar de revistas antigas nas mãos nervosas de outros pacientes. Levara quase 2 semanas para Gustavo encontrar coragem de contatar Teresa. 2 semanas de intensa turbulência emocional, oscilando entre raiva, negação, confusão e um profundo, inominável anseio. Ele havia confrontado seus pais adotivos, um encontro lacrimoso e doloroso que terminou com abraços e pedidos de desculpas, mas também com a percepção de que sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Agora ele estava sentado ali, naquela sala de espera estéril, a poucos metros da mulher que o havia dado à luz. Observava-a furtivamente, tentando reconhecer a si mesmo em suas feições. Ela era pequena, com cabelos grisalhos e mãos marcadas por anos de trabalho árduo. Seus olhos seriam como os dele. O formato de seu rosto conseguia ver semelhanças. Senhor Rezende? Senhora Oliveira? A voz da enfermeira quebrou o silêncio. Estamos prontos para vocês. O procedimento foi simples e rápido. Um cotonete na boca, um formulário de consentimento assinado. A garantia de que os resultados estariam disponíveis em 1 semana. Durante todo o tempo, mal trocaram palavras, cada um perdido em seus próprios pensamentos, em seus próprios medos. Quando deixaram o laboratório, ainda chovia. Gustavo hesitou. Então abriu seu grande guarda-chuva preto. Posso acompanhá-la até em casa? Perguntou rigidamente e formalmente, como se ela fosse uma conhecida de negócios e não a mulher que o carregou em seu ventre por 9 meses. Teresa hesitou. Então assentiu. Obrigada. A viagem em seu luxuoso Range Rover foi um estudo em silêncio desconfortável. Gustavo concentrou-se intensamente na estrada, enquanto Teresa olhava pela janela, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Moro na rua Siqueira Mendes, disse finalmente, percebendo que ele não sabia para onde ir. Gustavo assentiu e dirigiu em direção ao bairro modesto. Quando finalmente pararam em frente a um antigo prédio de apartamentos, ele desligou o motor, incerto sobre o que fazer a seguir. Gostaria de entrar? Perguntou Teresa, hesitante. Para um café, talvez. Gustavo queria recusar, queria fugir para a segurança de sua vida ordenada. Mas algo nos olhos dela, seus olhos, o deteve. Sim, ouviu-se dizer. Seria bom. O apartamento dela era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotos de família estavam dispostas em uma simples estante, livros cuidadosamente alinhados em uma prateleira, um tapete velho, mas bem conservado, cobria o piso de madeira. Era o apartamento de alguém que não possuía muito, mas que valorizava e cuidava do que tinha. Teresa desapareceu na pequena cozinha para preparar café, enquanto Gustavo permaneceu desconfortavelmente em pé na sala de estar, inseguro se deveria se sentar. Seu olhar caiu sobre as fotos e ele se aproximou para examiná-las. Principalmente fotos antigas em preto e branco de pessoas que não conhecia. Seus pais, avós, mas uma se destacava. Uma recente foto colorida, recortada de um jornal, emoldurada atrás de um vidro.
Mostrava ele mesmo, sorrindo na inauguração de seu segundo hotel, cerca de 5 anos atrás. Estava no jornal O Liberal, disse Teresa, retornando com uma bandeja com café e alguns biscoitos simples. Fiquei tão orgulhosa quando a vi. Gustavo fitou a foto, depois ela, emoções conflitantes dentro dele. Você sabia desde então? Quem eu era? Suspeitava desde que você apareceu pela primeira vez no hotel. A marca de nascença é tão distintiva, e então seu nome, sua idade, a semelhança com seu pai. Ela fez uma pausa, respirou fundo, mas não tinha certeza, até encontrar seus pais adotivos. Por que nunca disse nada? Perguntou Gustavo, seu tom mais duro do que pretendia. O que eu poderia dizer? Teresa o olhou diretamente, sua voz calma, mas firme. Você tinha sua vida, sua família. Eu era apenas a camareira. Quem era eu para destruir tudo o que você havia construído? Gustavo sentiu uma pontada no peito, uma mistura de culpa e uma raiva que não compreendia completamente. Então, em vez disso, trabalhou para mim? Limpou meus pisos, meus banheiros? Por quê? Porque eu queria estar perto de você, respondeu simplesmente. Porque era o mais próximo de um relacionamento com meu filho que eu poderia ter. Queria vê-lo crescer, ter sucesso. Queria apenas estar em sua vida de alguma forma. Quando o resultado chegou, uma semana depois, trouxe a confirmação científica que abalou os últimos vestígios de negação de Gustavo. 99,97% de probabilidade de parentesco. O documento oficial, com seu timbre dourado e linguagem técnica, transformou suspeitas em realidade incontestável. Durante 3 dias consecutivos, ele não conseguiu sair de casa, permanecendo em sua cobertura, observando a cidade através das janelas panorâmicas e tentando reorganizar mentalmente cada memória, cada certeza sobre sua identidade. A carta chegou numa terça-feira de manhã, um envelope simples e branco entre sua correspondência habitual, sem remetente, apenas seu nome numa caligrafia ordenada e antiquada na frente. Gustavo quase a ignorou. Poderia tê-la jogado fora junto com a pilha de correspondência publicitária e avisos sem importância. Mas algo na caligrafia o deteve, uma vaga sensação de reconhecimento que não conseguia identificar. Abriu o envelope em seu escritório. O sol da manhã filtrando-se pelas grandes janelas, lançando padrões dourados sobre sua mesa. Dentro, encontrou uma folha de papel dobrada e um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Desdobrou a carta primeiro. Caro Gustavo, começava. Espero que esta carta o encontre bem. Meu nome é Teresa Oliveira e até recentemente eu era camareira em seu hotel. Mas também sou outra pessoa. Alguém que você nunca conheceu, embora nossos caminhos tenham se cruzado frequentemente. Gustavo franziu a testa, incerto sobre onde essa estranha carta estava indo. Continuou lendo. 43 anos atrás, em 5 de agosto de 1980, dei à luz um filho. Uma criança saudável com uma marca de nascença em forma de meia-lua no pescoço. Eu era jovem, sozinha e incapaz de criar um filho. A decisão mais difícil da minha vida foi entregá-lo para a adoção. Um calafrio percorreu a espinha de Gustavo. Inconscientemente, tocou seu pescoço, o local onde ficava sua marca de nascença, geralmente escondida pelo colarinho de suas camisas. Ninguém sabia sobre isso, exceto seus pais e as poucas mulheres com quem havia sido íntimo ao longo dos anos. Este menino foi adotado por um casal amoroso, Antônio e Regina Rezende, que lhe deram o nome Gustavo. Eles o criaram como seu próprio filho, dando-lhe todo o amor e oportunidades que eu jamais poderia oferecer. As mãos de Gustavo começaram a tremer, a carta ficando embaçada diante de seus olhos. Não podia ser verdade. Devia ser alguma brincadeira doentia, uma tentativa de chantagem, alguma forma de manipulação. Não busco nada de você, nem um lugar em sua vida, nem apoio financeiro, nem reconhecimento. Só queria que você soubesse a verdade. Você tem o direito de saber de onde veio. Como prova, envio metade de um medalhão. A outra metade eu carrego desde o dia em que o entreguei. É a única coisa que guardei de seu pai. Com dedos incertos, Gustavo removeu o papel de seda e revelou um pequeno medalhão de prata em forma de meio coração numa fina corrente.
Era velho e ligeiramente opaco, mas ainda reconhecível como metade de um todo. No verso estavam gravadas pequenas palavras: "Para sempre em meu coração". O restante da carta ficou embaçado, enquanto Gustavo sentia sua vida cuidadosamente construída desmoronando ao seu redor. Adotado, seus pais nunca lhe disseram. Em todos aqueles anos, em todos aqueles momentos compartilhados, eles mantiveram esse segredo fundamental. E essa mulher, essa Teresa Oliveira, alegava ser sua mãe biológica. A mesma mulher que ele demitira tão friamente, sem um segundo pensamento, sem um momento de compaixão. A ironia era tão amarga que ele riu, uma risada dura, sem alegria que ecoou no silêncio de seu escritório. Ele havia demitido sua própria mãe. Se isso fosse verdade, e uma parte dele já sabia que era, então ele havia tratado a mulher que o deu à luz como um objeto sem valor a ser descartado. O primeiro encontro no pequeno café da esquina aconteceu numa tarde de novembro, quando as folhas das árvores começavam a amarelar e o ar trazia o primeiro toque fresco do outono que se aproximava. O estabelecimento cheirava a pão francês recém-assado e café recém-moído, uma combinação que deveria ser reconfortante, mas que apenas intensificava o nervosismo de ambos. Teresa pediu apenas um simples chá de erva cidreira, suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar a delicada xícara de porcelana branca. Gustavo mexia compulsivamente o açúcar em seu café sem tocá-lo, criando pequenos redemoinhos hipnóticos no líquido escuro. Era um pequeno e aconchegante café perto da Praça da República, suficientemente longe do hotel para não encontrar conhecidos, mas suficientemente público para atenuar a intensidade de um encontro privado. Teresa usava um simples vestido azul, que Gustavo nunca havia visto nela antes. Obviamente não, já que a conhecia apenas em seu uniforme de trabalho. Seus cabelos grisalhos estavam arrumados com cuidado e ela usava uma fina camada de batom, algo que estranhamente o tocou. Ela havia se esforçado para parecer bem para ele. Ele mesmo havia passado mais tempo do que o normal em frente ao guarda-roupa, incerto sobre o que vestir para um encontro com a mãe biológica que nunca conhecera. No final, optou por jeans escuros simples e um suéter de cachemire cinza, o mais distante possível de seu habitual terno formal que se atrevia a ir. Entre pausas longas e palavras cuidadosamente escolhidas, Teresa começou a revelar fragmentos de um passado que Gustavo jamais conhecera. Ela contou sobre o pai dele, um homem charmoso, mas irresponsável que prometeu casamento e desapareceu no momento em que soube da gravidez. Descreveu as manhãs solitárias de enjoo matinal, trabalhando como empregada doméstica em 3 casas diferentes, para conseguir pagar o aluguel de um quartinho minúsculo nos fundos de uma pensão. O nome dele era Carlos Silveira, disse ela, falando sobre seu pai. Ele estudava Direito na Universidade Federal do Pará. Era charmoso, bonito, de boa família. Eu era apenas uma garota ingênua do interior, vinda para a cidade grande em busca de trabalho. Ela sorriu tristemente. Eu era tão ingênua quando ele disse que se casaria comigo, como se alguém como ele pudesse se casar com alguém como eu. Gustavo sentiu uma estranha mistura de raiva e dor por essa jovem mulher que fora sua mãe, seduzida e abandonada, deixada sozinha para arcar com as consequências. Você alguma vez teve notícias dele novamente? Perguntou. Teresa balançou a cabeça. Não, não diretamente. Ouvi dizer que ele se formou e começou a trabalhar em um grande escritório de advocacia em Brasília. Casou-se com uma mulher de boa família. Teve outro filho. Ela fez uma pausa, seus dedos brincando com a borda da xícara de chá. Um filho que ele reconheceu. A quarta reviravolta principal surgiu quando ela mencionou, quase como um comentário casual enquanto adoçava seu chá, que Gustavo tinha um meio-irmão por parte de pai. Um homem de 41 anos chamado Marcelo Silveira, que trabalhava como professor de história em uma escola pública na periferia, completamente alheio à conexão familiar. Ele tem seus olhos, disse Teresa suavemente, observando a expressão de total choque se espalhando pelo rosto de Gustavo. A mesma intensidade, a mesma cor verde acinzentada que muda conforme a luz. Gustavo a fitou, seu café completamente esquecido. Eu tenho um irmão, meio-irmão, corrigiu Teresa gentilmente. Sim,
Carlos se casou um ano após seu nascimento. O filho dele, Marcelo, nasceu cerca de 2 anos depois. E esse... Marcelo, sabe sobre mim? Teresa balançou a cabeça. Acho que não. Por que Carlos contaria à sua nova família sobre um filho ilegítimo que ele abandonou? Gustavo recostou-se na cadeira, tentando processar a informação. Um irmão, um pai que o abandonou, uma mãe que o entregou por desespero e amor. Era demais de uma só vez. Como você sabe todas essas coisas? Perguntou finalmente. Sobre meu pai e sobre o outro filho dele? Teresa hesitou, então alcançou sua bolsa e retirou um velho caderno desgastado. Eu observei você todos esses anos, Gustavo. De longe. Coletei recortes de jornal, encontrei informações onde pude. E sim, também procurei seu pai. Ela abriu o caderno mostrando-lhe páginas de anotações cuidadosas, artigos recortados, até mesmo algumas fotografias. Quando descobri que ele tinha outro filho, quis saber quem era esse menino, seu irmão. Gustavo olhou para o caderno, uma história visual de sua própria existência, vista através dos olhos de uma mulher que o amara de longe. Era ao mesmo tempo perturbador e profundamente tocante. Por que você está me contando tudo isso agora? Perguntou finalmente, sua voz mais baixa do que pretendia. Teresa fechou gentilmente o caderno e o colocou sobre a mesa entre eles. Porque você tem o direito de saber. Porque estou envelhecendo e não queria que essa verdade morresse comigo. E porque... Ela parou, procurando as palavras certas. Porque pensei que talvez, apenas talvez, pudéssemos nos conhecer, antes que seja tarde demais. Nas semanas seguintes, Gustavo discretamente contratou um investigador particular para localizar Marcelo. A descoberta foi simultaneamente fascinante e perturbadora. Seu meio-irmão vivia em uma simples casa de 2 quartos. Era casado com uma enfermeira e tinha gêmeos de 7 anos. Ganhava pouco, mas era respeitado por alunos e colegas, conhecido por sua paixão em ensinar e sua habilidade de tornar a história interessante, até para os estudantes mais desinteressados. Era tudo o que Gustavo não era. Emocionalmente conectado, satisfeito com uma vida simples, cercado por pessoas que o amavam genuinamente. O relatório do detetive continha fotografias, endereços, até mesmo cópias de alguns documentos públicos. Marcelo Silveira lecionava história na Escola Municipal Pedro Teixeira, no bairro do Guamá. Era casado com Cláudia Silveira, enfermeira no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Os gêmeos, Lucas e Luana, frequentavam o 2º ano do ensino fundamental na escola próxima à sua casa. Gustavo passou horas estudando as fotografias, procurando semelhanças. E lá estavam elas. Os mesmos olhos verde-acinzentados, o mesmo formato de nariz. Até mesmo uma maneira similar de inclinar ligeiramente a cabeça quando estavam concentrados. Era perturbador, como olhar para um espelho de um mundo que poderia ter sido seu. Um mundo mais simples, talvez mais feliz. Após dias de hesitação, ele finalmente se encontrou do lado de fora da escola, esperando em seu Mercedes, enquanto o sinal da escola anunciava o fim do dia. Ele não tinha um plano real. Não sabia o que diria se encontrasse coragem para abordar seu meio-irmão. E então o viu. Um homem de meia idade com cabelos escuros que começavam a ficar grisalhos nas têmporas, uma pasta em uma mão, a outra acenando em despedida para alguns alunos que partiam. Ele usava óculos que lhe davam um ar intelectual, e suas roupas eram simples mas arrumadas. Calças de sarja marrons, uma camisa xadrez, uma jaqueta de couro gasta. Gustavo observou Marcelo se aproximar de seu velho Fiat, entrar e partir, provavelmente para casa, para sua esposa e filhos. Ele não o seguiu. Não podia. O que diria? Olá, sou seu meio-irmão de quem você nunca soube. Era cedo demais, complicado demais, demais de tudo de uma vez. Em vez disso, retornou ao hotel à sua vida ordenada e luxuosa, que de repente parecia estranhamente vazia. Pensava em Marcelo, que provavelmente agora estava brincando com seus filhos, jantando com sua esposa, levando uma vida simples, mas gratificante. Uma vida baseada em conexões reais, não em dinheiro e poder. O 3º mês trouxe uma investigação mais profunda sobre o passado de Teresa, revelando histórias de sacrifício que Gustavo jamais imaginara possíveis.
Ela trabalhara simultaneamente como faxineira nas primeiras horas da manhã, babá durante a tarde e passadeira à noite, dormindo apenas 4 horas por dia durante anos. Guardava cada centavo possível em uma velha lata de biscoitos, sonhando secretamente que um dia poderia oferecer algo ao filho que entregara para a adoção, mesmo sem saber se algum dia o encontraria. Gustavo começou a visitar o bairro onde Teresa cresceu, uma região humilde, mas digna, onde as pequenas casas eram mantidas com orgulho e os vizinhos ainda se cumprimentavam nas calçadas estreitas. O contraste com sua vida luxuosa era gritante, mas pela primeira vez ele sentia algo que não conseguia nomear, uma sensação de autenticidade que faltava em seus ambientes sofisticados. O aroma de comida caseira escapando pelas janelas abertas, o som de crianças brincando nas ruas, as conversas espontâneas entre pessoas simples, tudo isso criava uma atmosfera de comunidade que ele nunca experimentara. Os encontros com Teresa tornaram-se mais regulares, semanais agora. Às vezes no café, às vezes no pequeno apartamento dela, ocasionalmente até mesmo em sua cobertura, embora ela claramente se sentisse desconfortável lá, cercada por tanto luxo. A cada encontro, Gustavo aprendia mais sobre a mulher que o deu à luz. Sua força, sua determinação, sua inabalável vontade de sobreviver e seguir em frente, apesar de todas as adversidades. Ele começou a trazer fotografias que seus pais adotivos lhe deram. Imagens de sua infância, adolescência, momentos importantes de sua vida. Teresa olhava para cada uma com uma fome nos olhos que o tocava profundamente, como se tentasse recuperar todos os anos perdidos, todos os marcos que perdera. "Você era uma criança tão séria", comentou ela olhando para uma foto dele aos 6 anos, posando rigidamente em uniforme escolar. "Sempre tão arrumado, tão contido. Meus pais adotivos, eram muito estruturados, muito disciplinados", explicou Gustavo. "Meu pai era engenheiro. Tudo sempre tinha que estar em perfeita ordem." Teresa assentiu compreensivamente. "Eles o criaram bem. Melhor do que eu jamais poderia ter feito." "Eles fizeram o melhor que puderam", admitiu Gustavo, "mas também eram distantes, emocionalmente inacessíveis. Não me lembro de meu pai me abraçar depois que fiz 10 anos. Seguiu-se um silêncio no qual pensamentos não expressos preenchiam a sala. Como teria sido se Teresa o tivesse mantido? Mais pobre, certamente, mais difícil do ponto de vista material, mas talvez mais rico em outros aspectos mais importantes. Durante um desses encontros, Teresa trouxe uma velha lata de biscoitos amassada. Com mãos trêmulas, abriu-a e despejou o conteúdo sobre a mesa. Maços de notas, velhas cadernetas de poupança, alguns certificados de títulos do tesouro. "Isso é para você", disse simplesmente. "Sempre foi para você." Gustavo fitou a pilha de dinheiro completamente atônito. "O que é isso?" "Minhas economias. De todos esses anos." Teresa sorriu timidamente. "Não é muito comparado ao que você tem. Mas é tudo o que consegui economizar desde o dia em que entreguei você." Gustavo pegou uma das cadernetas de poupança, abriu-a e viu as entradas, pequenas quantias, regularmente depositadas ao longo de décadas. 5 cruzeiros aqui, 10 cruzados ali, depois reais. Uma crônica de sacrifícios, de privações. "Você economizou isso para mim?" perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Caso algum dia eu o encontrasse. Caso você precisasse." Ela riu baixinho, um pouco envergonhada. "Claro, você não precisa. Você é mais bem-sucedido do que eu jamais poderia sonhar. Mas eu não conseguia parar de economizar. Era a minha maneira de permanecer conectada a você." Gustavo tocou a lata de biscoitos amassada, sentiu os amassados e arranhões, sinais de anos de uso. Naquele momento, compreendeu a profundidade do amor de sua mãe, um amor que nunca cessou, mesmo quando ela não podia expressá-lo diretamente. A quinta reviravolta veio quando Teresa revelou com certa timidez que havia conseguido economizar uma quantia surpreendente ao longo dos anos. Apesar dos ganhos modestos, sua disciplina financeira e alguns investimentos modestos, mas inteligentes em cadernetas de poupança e títulos do governo, resultaram em uma soma considerável. "É para você", disse ela simplesmente.
sempre foi para você. O valor, equivalente ao custo de um apartamento de luxo, representava décadas de privação pessoal, de refeições simples para que cada real pudesse ser poupado. Durante o quarto mês, a sexta reviravolta surgiu através de documentos antigos encontrados no cartório municipal. Teresa não era apenas uma funcionária comum sem histórico familiar significativo. Era descendente de uma família tradicional que possuíra terras consideráveis na região, perdidas durante uma crise econômica nos anos 1960, quando ela ainda era criança. Propriedades que hoje, devido à expansão urbana, valiam milhões. Ironicamente, se os avós de Teresa tivessem conseguido manter as terras, ela poderia ter sido mais rica que o próprio filho. A descoberta veio acompanhada de escrituras antigas e certidões de propriedade amareladas pelo tempo, guardadas em uma caixa de sapatos no alto do guarda-roupa de Teresa. Ela havia mantido esses documentos por décadas, sem saber exatamente por quê, talvez movida por um instinto de preservar o único vínculo tangível com sua história familiar. Gustavo ficou estudando os papéis por horas, tentando processar a ironia cruel de que sua mãe biológica vivera na pobreza enquanto tinha direitos legais a uma fortuna que se perdera no tempo. Foi o Dr. Paulo que descobriu os velhos registros no cadastro imobiliário, tentando completar a história familiar. O advogado veio ao escritório de Gustavo uma tarde com uma pasta grossa cheia de documentos. "Senhor Rezende, acho que deveria ver isso", disse ele colocando um extrato amarelado do cadastro sobre a mesa. "São escrituras de propriedade de terra que pertenciam à família de sua mãe. Terrenos consideráveis, no que agora é a área do reduto." Gustavo estudou os documentos, seus olhos se arregalando em compreensão. Esses terrenos agora têm prédios comerciais, condomínios residenciais. "Exatamente", assentiu o Dr. Paulo. Após a grande enchente de 1987, muitas propriedades familiares foram vendidas a preços irrisórios. Seus bisavós maternos perderam tudo. O que hoje valeria milhões foi perdido. Gustavo recostou-se na cadeira, sobrecarregado pela ironia. Sua mãe, que vivera em relativa pobreza, descendia de uma família que já havia sido próspera, proprietários de terras que hoje valeriam uma fortuna. Quando contou a Teresa, ela apenas riu suavemente. "A vida é estranha, não é? Meu pai às vezes falava sobre isso, sobre a terra que sua família possuía. Mas era como uma fábula para mim, não totalmente real. Mal tínhamos o suficiente para comer, muito menos riquezas." Ela deu de ombros. "Talvez seja por isso que sempre fui tão econômica. Está no sangue. A memória de tempos melhores, o medo da perda." Gustavo sentiu um novo respeito por essa mulher que havia passado por tanto e ainda assim nunca perdeu a esperança ou a dignidade. Ela sobreviveu em um mundo que ele mal podia compreender, um mundo de verdadeiras privações e lutas, tão distante de sua vida privilegiada. O quinto mês marcou o início de uma transformação gradual e visível. Gustavo começou a implementar mudanças significativas na administração do hotel, oferecendo melhores condições de trabalho para funcionários mais velhos e criando um programa de assistência médica abrangente. O aroma de erva cidreira que Teresa sempre usava, um simples chá que ela preparava e levava em sua garrafa térmica, começou a trazer-lhe conforto em vez do desconforto inicial. As mudanças no hotel começaram sutilmente. Primeiro foi uma nova política para funcionários idosos, horas reduzidas, mais pagamento integral para aqueles com mais de 65 anos, pausas adicionais, equipamentos ergonômicos para reduzir o esforço. Depois veio um programa médico ampliado, incluindo check-ups regulares, fisioterapia e até mesmo apoio psicológico. Juliana Costa, que testemunhava essas mudanças em primeira mão, estava espantada com a transformação de seu chefe. O homem que antes era temido por seus padrões implacáveis e eficiência fria, começou a mostrar um interesse genuíno pelo bem-estar de seus funcionários. Qual é a razão de todas essas mudanças? Atreveu-se a perguntar, apresentando a Gustavo uma nova proposta para um programa de apoio aos funcionários. Gustavo examinou os documentos à sua frente, então olhou para cima, seu olhar mais pensativo do que ela jamais vira. "Percebi, Juliana.
que um negócio é mais do que apenas lucro e eficiência. São as pessoas que o compõem. Pessoas como... Ele parou, sua voz ligeiramente trêmula. Pessoas como Teresa, que dedicam suas vidas a contribuir para o sucesso de outros. Era a primeira vez que ele usava o nome dela, e Juliana ficou surpresa demais para responder, mas notou a mudança, a profunda transformação em como ele via o mundo e seu lugar nele. Ele também iniciou um projeto pessoal de visitas semanais a Teresa, sempre levando algo. Às vezes flores do jardim do hotel, outras vezes ingredientes para que ela pudesse cozinhar suas receitas famosas. Durante essas visitas, pela primeira vez em sua vida adulta, Gustavo permitiu que alguém visse suas vulnerabilidades sem julgá-lo. Teresa ouvia suas frustrações profissionais, suas dúvidas existenciais, suas tentativas desajeitadas de entender emoções que havia suprimido por décadas. Essas tardes na pequena cozinha de Teresa tornaram-se um refúgio para Gustavo, um lugar onde podia tirar a máscara do empresário bem-sucedido, intocável. Ali, cercado pelo aroma de pão recém-assado ou de um ensopado saboroso, ele compartilhava coisas que nunca havia contado a ninguém. Sua solidão, apesar de todo o seu sucesso, sua incapacidade de formar relacionamentos duradouros, seu medo profundamente enraizado de não ser suficiente, de nunca ser suficiente. E Teresa ouvia, com a paciência infinita de uma mãe que queria recuperar o tempo perdido. Ela não oferecia conselhos baratos, consolações superficiais. Em vez disso, compartilhava suas próprias experiências, suas próprias lutas e triunfos. Contava-lhe como continuara após a adoção, como se levantava todos os dias e continuava lutando, apesar da dor e do vazio em seu coração. A vida nem sempre nos dá o que queremos, disse ela uma tarde amassando a massa para pães de castanha, suas mãos seguras e experientes, apesar da artrite que fazia suas juntas doerem. Mas nos dá o que precisamos para crescer. Entregar você foi a coisa mais difícil que já fiz, mas fez de você o homem que é hoje e de mim a mulher que sou. Gustavo observava suas mãos moldando a massa e pensava em todos os anos de trabalho árduo que aquelas mãos haviam realizado. Mãos que talvez o tivessem segurado se a vida tivesse sido diferente. "E você não se arrepende?" perguntou baixinho. "De ter me entregado?" Teresa parou, suas mãos imóveis na massa. "Todos os dias", respondeu honestamente. "E ao mesmo tempo nenhum dia, porque sei que foi a coisa certa para você." Nesses momentos de abertura, de vulnerabilidade, começava a crescer um relacionamento verdadeiro entre mãe e filho, não baseado em uma noção idealizada de família, mas em respeito mútuo e compreensão, na aceitação de sua história compartilhada e separada. Juliana, sua assistente, começou a notar mudanças sutis, mas significativas no comportamento de seu chefe. Ele fazia pausas mais longas entre reuniões, ocasionalmente sorria para funcionários no corredor e até perguntava sobre a família dela, algo impensável meses antes. Ela mesma se beneficiou dessa transformação, finalmente recebendo o reconhecimento profissional que merecia há anos, incluindo uma promoção para gerente executiva e autoridade para tomar decisões importantes sem consulta prévia. A cada dia que passava, Gustavo parecia deixar cair um pouco de sua fachada fria e distante. Começou a ter conversas pessoais com funcionários de longa data, aprendendo seus nomes, suas histórias, suas lutas e sonhos. Visitava partes do hotel que antes deixava para os gerentes, as cozinhas, a lavanderia, as salas de manutenção, e pela primeira vez realmente via as pessoas que trabalhavam nos bastidores para manter seu império. O sexto mês trouxe a descoberta mais alarmante de todas. Durante uma conversa aparentemente casual sobre saúde, Teresa mencionou que havia sido diagnosticada com uma condição cardíaca que requeria cirurgia, mas que decidira não fazer o procedimento devido ao alto custo. "O dinheiro que tenho é para você", insistia ela, mesmo quando Gustavo tentava argumentar que sua vida era mais importante que qualquer quantia. Essa revelação o desesperou de uma forma que jamais experimentara. Havia encontrado sua mãe apenas para potencialmente perdê-la novamente. Isso aconteceu durante um de seus encontros regulares à tarde. Teresa,
Acabara de servir chá quando de repente estremeceu, pressionando uma mão contra o peito. Gustavo imediatamente notou a expressão de dor que cruzou seu rosto. "O que foi?" perguntou alarmado. "Você está bem?" Teresa tentou sorrir, mas estava tenso. Só uma fisgada. Nada para se preocupar. Mas Gustavo não estava convencido. "Não é a primeira vez, não é? Notei que às vezes você estremece ou fica sem fôlego." Teresa suspirou, sabendo que não podia mais esconder. "Não, não é a primeira vez. Eu tenho alguns problemas no coração." "Que tipo de problemas?" "Você foi a um médico?" Ela assentiu lentamente. "Alguns meses atrás. Eles dizem que preciso de uma cirurgia. Uma válvula cardíaca precisa ser substituída." Gustavo sentiu seu próprio coração falhar uma batida. "Cirurgia? Por que você não disse nada? Por que ainda não foi feita?" Teresa evitou seu olhar, seus dedos brincando nervosamente com a xícara de chá. "O custo, as filas de espera, é complicado." "O custo?" Gustavo a encarou incrédulo. "Você precisa de uma cirurgia cardíaca e está preocupada com o custo? Por que não me pediu?" "Eu teria..." "Essa é exatamente a razão pela qual não disse nada," interrompeu suavemente. "Não quero seu dinheiro, Gustavo. Não procurei você para obter ajuda financeira." "Não se trata de dinheiro," exclamou ele, mais perturbado do que pretendia. "Trata-se da sua vida, da sua saúde." "Minha vida foi boa," disse ela com um sorriso que doeu no peito dele. "Encontrei você. Vi o que meu filho se tornou. É mais do que jamais ousei esperar." Gustavo levantou-se bruscamente, agitado demais para ficar sentado calmamente. "Não, não aceito isso. Você vai fazer essa cirurgia e o mais rápido possível. Eu vou cuidar disso." Teresa abriu a boca para protestar, mas Gustavo ergueu a mão. "Não é negociável, mãe." Era a primeira vez que a chamava assim, e a palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de emoções que nenhum deles podia processar completamente. A sétima reviravolta veio quando Gustavo descobriu que Teresa havia recusado ofertas de ajuda de outros parentes distantes que souberam de sua condição. Primos afastados e velhos conhecidos haviam se oferecido para contribuir com o tratamento, mas ela educadamente recusou, alegando que não queria ser um fardo para ninguém. Sua independência orgulhosa, que mantivera por toda a vida mesmo nas circunstâncias mais difíceis, agora estava literalmente colocando sua existência em risco. Durante a semana seguinte, Gustavo trabalhou incansavelmente para organizar tudo para a cirurgia de Teresa. Consultou os melhores cardiologistas do país, marcou consultas em uma prestigiosa clínica particular em Belém, cuidou pessoalmente de cada detalhe. Mas Teresa permaneceu obstinada. "Não posso aceitar isso", insistiu quando ele apresentou os arranjos. "É demais." "Nada é demais", respondeu firmemente Gustavo. "E além disso, não é só meu dinheiro. Olhe." Ele entregou a ela várias cartas e notas, de seus vizinhos, ex-colegas do hotel, até mesmo alguns parentes distantes que ela não via há anos, todos oferecendo ajuda, seja financeira ou prática. "Sua prima Luísa se ofereceu para ficar com você durante a recuperação", explicou Gustavo. "A senhora Santos ao lado quer cozinhar diariamente. E veja aqui, uma carta do Dr. Martins, um médico que aparentemente você conheceu muitos anos atrás. Ele oferece acompanhamento pós-operatório gratuito." Teresa pegou as cartas com mãos trêmulas, leu as palavras de carinho e apoio de pessoas que não esperava que se importassem com ela. "Eu não sabia", sussurrou, lágrimas nos olhos. "Você passou toda a sua vida cuidando dos outros", disse gentilmente Gustavo. "Talvez seja a hora de permitir que outros cuidem de você." Durante esse período, Gustavo mergulhou em pesquisas médicas obsessivas, consultando os melhores cardiologistas do país e descobrindo que o procedimento não era apenas necessário, mas urgente.